Paz do Senhor Jesus, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Hoje nós vamos aprender a última lição, a lição 13, que diz assim: servimos a um Deus de amor. Mas antes, vamos fazer uma oração, então fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, Senhor. E sem Ti, Pai, nada podemos fazer. Senhor, meu Deus, abençoa a aula de hoje. Senhor, venha falar aos nossos corações, aos corações de nossas crianças, que haja compreensão da Tua palavra, entendimento, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E para essa aula, vocês já sabem, nós precisamos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para consultarmos os versículos. Precisamos da revista da Escola Dominical, mas se você tiver, não tem problema, aqui está tudo resumido, tá bom? E um caderninho de anotação, um lápis, uma caneta, para você anotar o que você achar importante da aula. Então, vamos lá, iniciar a nossa aula. Você consegue medir o amor de Deus? Se você pegar uma fita métrica, né, como está aí na tela, com a fita métrica, não tem como medir o amor de Deus, você sabe disso. O amor de Deus é impossível ser medido, ele é infinito, ele não tem fim, ele é enorme, muito grande. Então, o amor de Deus jamais pode ser medido. Muitas vezes nós não compreendemos, né, o amor de Deus. Poxa, o amor de Deus, ele perdoa a todos. Pode ser um bandido, pode ser um traficante, pode ser um assassino, pode ser tanta gente que às vezes faz atitudes horríveis. E o amor de Deus, quando há um arrependimento, Deus, ele perdoa. Né? Então, o amor de Deus, ele é impossível de ser medido, além da nossa compreensão. Não tem como explicar o amor de Deus. O versículo de memorização, ele se encontra em Apocalipse, como está aí na tela, capítulo 1, versículo 5b, que diz assim: Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Aí é uma parte aí da explicação que às vezes não compreendemos o tão grande que é o amor de Deus. Então, Jesus, ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que enviou o seu Filho Jesus numa cruz para morrer pelos meus e pelos seus pecados, né? Olha aqui, ele nos ama e pela sua morte na cruz livrou dos nossos pecados. Então, mas daí vem a questão, crianças, tem que ser um arrependimento sincero, né? Quando você se arrepende dos seus pecados, Deus nos perdoa, Jesus nos perdoa, porque Jesus morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E não existe pecado pequeno, pecado grande. Tudo é pecado. E tem que ser um perdão, pedir perdão a Deus com sinceridade. Então, Deus conhece a intenção do coração do homem. Então, o que justifica esse amor de Deus enorme? Justifica Jesus. Jesus, ele enviou seu único filho para que morresse numa cruz. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é João 3,16. Mas a memorização está assim. Vamos lá repetir? Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5b. De novo. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5b. Explorando as Escrituras. As duas passagens bíblicas que falam sobre o amor de Deus está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8 e 1 João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Né? Inicia falando
que do amor de Deus, né? Que como nós falamos, ele é impossível de ser medido, o amor de Deus. E Deus, né, enviou seu Filho Jesus com uma missão. Então a missão de Jesus, que o ministério de Jesus começou aí aos seus 30 anos de idade, aproximadamente, aos 30 anos de idade, ele ensinou sobre o amor de Deus, ele ensinou a sua palavra, ele fez milagres, ele preparou pessoas, discípulos, para seguir aí com o ministério de pregar o evangelho, de levar o evangelho a toda criatura, porque ele sabia que ele tinha uma missão, que era morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas, claro, ele ressuscitou aí ao terceiro dia. Então, os discípulos, tudo que eles aprenderam de Jesus, os seus ensinamentos, eles tinham também a missão de falar aos outros, falar ao próximo, para o evangelho ser propagado. E aos poucos, o amor de Deus, ele foi se esfriando no coração dessas pessoas, porque o objetivo, mesmo sendo o amor de Deus, ele não pode ser medido, ser infinito, mas há um lugar onde o amor de Deus pode morar, é dentro dos nossos corações, né? Quando nós aprendemos sobre Jesus, aprendemos a sua palavra, o amor de Deus preenche os nossos corações. E os discípulos estavam aos poucos se distanciando, o amor estava se esfriando. Então, João, discípulo aplicado, conhecido como apóstolo do amor, ele ficou sabendo que alguns irmãos haviam se esquecido de como nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tinha esquecido do amor de Deus, de tudo que eles tinham aprendido. Então, João, ele escreveu uma carta a fim de lembrá-los de tudo que eles tinham aprendido com Jesus. Essa carta que João escreveu está em 1 João capítulo 4, versos de 7 a 21. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor de Deus. Tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que, no dia do juízo, tenhamos a confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão.
tivemos muitos ensinamentos aí nessa carta de João, mas a revista ela tira um trecho, que é 1 João 4:20, que diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que quer dizer isso? Que quando nós dizemos que nós amamos ao nosso Deus, nós precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Não tem como você falar, eu amo a Deus, e você odeia o seu próximo, você não gosta do seu amigo, você não gosta do seu colega, você odeia, deseja mal. Não tem como você dizer que ama a Deus, porque quando amamos a Deus, o amor de Deus, ele preenche o nosso coração. E automaticamente nós fazemos atitudes de amor. Então, é um ensinamento que a gente tem que pensar nisso. Então fala assim: portanto, se servimos a um Deus de amor, nós devemos amar não somente em palavras, mas em atitudes. E como nós podemos mostrar isso em atitudes? Mostrar que amamos o nosso irmão? Perdoando, ajudando o nosso irmão, ajudando conforme as suas necessidades, porque daí você começa a pensar, crianças. Lá na igreja, quando o pastor fala assim, vamos tirar uma oferta para ajudar um irmão que está desempregado. Isso está mostrando que nós somos uma família unida e que nós estamos ajudando o próximo, aquele que está necessitado. Então, essa oferta é uma atitude de amor. Mostra que o seu coração tem um amor de Deus e que você vai ofertar. Quando você vê alguém que está doente, e que pede uma oração, e você vai lá no seu quarto, ou onde você estiver, você ora por aquele irmão. Senhor, cura ele, o Senhor sabe. Isso é uma atitude de amor, porque dentro do seu coração há o amor de Deus, e você foi movido por esse amor, e esse amor faz você clamar a Deus e orar pelo próximo. Então, quando nós se preocupamos com o nosso próximo, nós temos atitudes boas com o nosso próximo, perdoamos aquele que nos magoou, nós perdoamos, quer dizer que o seu coração está preenchido com o amor de Deus. E o amor de Deus, ele não tem tamanho, ele é infinito, a medida desse amor é enorme. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não sei como eu consegui perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal. Ela conseguiu perdoar porque dentro dela há um amor de Deus e ela pediu a um Deus que tudo pode, que pediu para que te desse força a ela para perdoar aquele que ofendeu a sua vida. Então, o amor de Deus, ele é inexplicável. E nós precisamos a cada dia pedir que o amor de Deus, a cada dia, ele possa crescer em nosso coração. E que possamos fazer atitudes ao próximo, que agrade ao nosso próximo e agrade ao nosso Deus. Porque quando você faz uma atitude que agrada ao próximo, está agradando ao nosso Deus. Amém? Amém. O que podemos então aprender hoje com a nossa lição? Que o amor de Deus, ele é muito, muito grande. O amor de Deus não pode ser medido e Deus, ele quer que o amor dele preencha todo o nosso coração. E o nosso coração, estando com o seu amor transbordando, nós vamos ser usados por Deus como instrumento em suas mãos para fazer atitudes que abençoem o nosso próximo, perdoando, amando, fazendo atitudes que suprem as necessidades do outro. Isso é uma demonstração de amor, porque o nosso coração está preenchido com o amor de Deus. Amém? Então vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esta aula de hoje e que todos hoje, nessa aula, possamos sair dessa aula sabendo que pedindo a Deus que o amor de Deus ele possa cada dia mais crescer em nossos corações. Amém? Então fecha os teus olhos, vamos agradecer e falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Essa aula, Pai, que possamos levar conosco, que possamos, meu Pai, compreender, Pai,
a tua palavra, que nós precisamos pedir a ti que o seu amor a cada dia mais venha crescer em nossos corações, meu Pai. Pai, que nos ajude, Senhor, a fazer atitudes com o nosso próximo, Senhor. Atitudes que agrade, Senhor, ao teu nome, Pai. Se for, Pai, necessário perdoar, que possamos perdoar. Ajudar o nosso próximo com suas necessidades, possamos ajudar. Se é uma ajuda, Senhor, de oração, que possamos orar pelo nosso próximo, Senhor, pelo nosso amigo, pelo nosso colega, pelo nosso irmão em Cristo. Senhor, que todos nós possamos estar unidos em Ti, que a Tua igreja possa estar unida, Senhor, em amor, meu Pai, para o único objetivo, Senhor, amarmos a Ti sobre todas as coisas, que possamos amar o próximo, Senhor, que todos nós em comunhão possamos um dia morar contigo na glória, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, que possamos ter uma semana abençoada, Senhor, e que a nossa próxima aula também venha a ser uma bênção, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai, abençoa cada criança, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, um beijo da tia Lilian e até a nossa próxima aula. E a próxima aula vai ser a nova revista, tá? Um beijo, tchau, paz.